Sermão do Monte, capítulo 36, parte 5. Oração, petição. Nosso primeiro comentário a respeito é que o texto sagrado não diz: perdoa-nos as nossas dívidas, porque perdoamos aos nossos devedores. E também não diz: perdoa-nos com base no fato que temos perdoado aos nossos devedores. Mas o texto afirma: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Ou então consideremos a questão por esse outro ângulo. Tomemos aquele argumento que diz que, em vista da oração do Pai Nosso não dizer em nome de Cristo, e porque a explicação não é ali especificamente mencionada, ela não contém o Evangelho. Para serem coerentes, aqueles que assim ensinam jamais deveriam usar a parábola do filho pródigo, pois ali também não é mencionada a expiação. Ela também não contém a ideia de orarmos em nome de Cristo. Tão somente nos oferece um admirável quadro de Deus como nosso Pai. Simplesmente diz que o filho voltou a seu pai e que o pai o perdoou gratuitamente de tudo, prodigalizando-lhe o seu amor. Entretanto, tal atitude para com a parábola do filho pródigo e para com essa petição que consta no Pai Nosso é bastante ridícula e patética. Assim como aquela parábola tem por escopo salientar uma única grande verdade, assim também nosso Senhor estava aqui simplesmente interessado em relembrar-nos a necessidade do perdão e assegurar-nos quanto à certeza desse perdão. Ele não queria ressaltar o mecanismo ou o meio de recebermos o perdão nesse trecho, como também não queria ressaltar essas coisas na parábola do filho pródigo. É mister que tomemos as escrituras como um todo, comparando escritura com escritura. Ora, consideremos essa ideia de que já houve época em que os homens foram perdoados estritamente sobre bases legais, ou que haverá alguma ocasião futura em que os homens ficarão sujeitos a condições estritamente legais diante de Deus e serão perdoados somente se perdoarem a seus semelhantes. Percebemos realmente o que está envolvido nisso? Naturalmente, isso significa que pessoa alguma, na realidade, nunca poderá ser perdoada. Paulo diz que a lei condena a todos os seres humanos. Não há justo, nem sequer um. Romanos capítulo 3, versículo 10. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. O mundo inteiro jaz culpado diante de Deus e tem sido condenado. E posso assegurar-lhe que jamais haverá alguém, em qualquer era do reino ou em qualquer outra época, que possa vir a ser perdoado por Deus a parte da morte do Senhor Jesus Cristo na cruz. Quão absurda é essa teoria que assevera que em alguma era futura do reino o perdão será dado estritamente sobre bases legais, ou que já teria havido tempo em que isso acontecia. A única maneira de alguém ser perdoado antes de Cristo, depois de Cristo e em qualquer ocasião é através de Cristo e este crucificado. O caminho da salvação em Cristo foi determinado antes da fundação do mundo,
João capítulo 17, versículo 24. E esse fato faz parte implícita dessa e de outras declarações similares que aparecem nas Escrituras. Precisamos aprender a comparar Escritura com Escritura, reunindo passagens correlatas e perceber que, nesse trecho, o Senhor Jesus estava simplesmente preocupado com a relação entre Ele, como Pai, e nós, como filhos. Neste ponto, ele não podia mesmo explanar a doutrina da expiação. Assim é que ele chegou mesmo a dizer, no fim de sua vida, que havia certas verdades que ele precisava ensinar a seus discípulos, mas que eles ainda não eram capazes de absorvê-las. A verdade concernente ao caminho do perdão está implícita aqui, mas a grandiosa revelação da mesma seria dada somente em dias futuros. Não podemos permitir-nos ser desviados por essas ideias distorcidas. O que temos aqui é aquilo que encontramos tão claramente ensinado em Mateus 18, na parábola do credor incompassivo, que não se dispunha a perdoar um seu conservo, embora ele mesmo tivesse sido perdoado pelo seu Senhor. Essas palavras de Jesus meramente ensinam que a prova que você e eu fomos perdoados é que perdoamos aos outros. Se pensarmos que os nossos pecados são perdoados por Deus, mas nos recusarmos a perdoar aos nossos semelhantes, estaremos praticando um grave erro e isso será prova de que jamais fomos perdoados. O homem que sabe que foi perdoado em virtude do sangue vertido por Cristo e nada mais, é o indivíduo que sente a compulsão de perdoar a outros. Não pode mesmo evitá-lo. Se realmente conhecermos a Cristo como nosso Salvador, então nossos corações serão quebrantados e não poderão mostrar-se duros. E nós não poderemos recusar o perdão em quer nos tiver ofendido. Se você se está recusando a perdoar a quem quer que seja, então quero sugerir-lhe que você nunca foi perdoado por Deus. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Afirmo para glória de Deus e com mais completa humildade que sempre que eu me vejo perante Deus e percebo ao menos alguma coisa daquilo que meu bendito Senhor fez por mim, então me disponho a perdoar qualquer coisa que outrem tenha feito contra mim.